Olá, boa tarde. Hoje é segunda-feira, 11 de abril de 2022. Esse é o Boletim do Plenário com as informações da sessão que já vai começar. Agora são 6 horas, Novo Hamburgo está com tempo nublado e 21 graus. Na sessão desta noite, os vereadores apreciam 2 projetos e uma moção. PL 126 de 2021 atribui o nome de Cleberson Luciano Freilich a uma rua no bairro Canudos. Natural de Novo Hamburgo, o ex-jogador de futebol conhecido como Kleber, iniciou sua trajetória profissional no Grêmio e passou por clubes do Brasil e da Espanha. Sua carreira foi abruptamente encerrada por um acidente vascular cerebral que lhe tirou a vida aos 31 anos de idade. O texto é de Cristiano Kohler e Ricardo Ritter. Esse projeto estava na pauta de votações da última sessão. Teve pedido de vista de um dia pelo autor Cristiano Kohler. Também em primeiro turno vai ser apreciado o PL 110 de 2021. Vereadores aprovaram um texto que os vereadores vão votar o texto que permite a instalação do Centro de Reintegração Social de Apenados. Após 4 anos de debate, a implementação de um centro de reintegração administrado pela Associação de Proteção e Assistência aos Condenados, a APAC, pode enfim se tornar realidade em Novo Hamburgo. A proposta, assinada por 13 vereadores, abre uma exceção na Lei Municipal número 2761 de 2014, que proíbe a instalação de novos presídios ou similares no perímetro urbano da cidade. A norma foi fundamentada à época em razão de uma experiência muito ruim com o Instituto Penal de Novo Hamburgo, cujas condições facilitavam a fuga de presos e práticas de novos delitos. O método APAC é defendido por integrantes do Judiciário, pois tem alto índice de recuperação dos apenados. Gustavo Fink, autor da moção 13, o texto manifesta solidariedade após o incêndio atingir a fábrica da Luz da Lua no último dia 31. O Corpo de Bombeiros controlou as chamas após 5 horas, com a ajuda de caminhões e equipes de outros 3 municípios. Apesar da grande proporção, não houve feridos. 35 requerimentos e 42 indicações e pedidos de providências estão no expediente da sessão de hoje. Para saber mais sobre as solicitações de melhorias encaminhadas pelos vereadores, acesse o nosso sistema de apoio ao processo legislativo. E nesta segunda-feira, dia 11, a TV Câmara de Novo Hamburgo completa 26 anos. Pioneiro no estado, o canal do Legislativo Hamburguense traz informações sobre a atuação parlamentar, atendendo aos princípios de publicidade e transparência previstos na Constituição. Apresenta também programas com assuntos de interesse público, como saúde, educação, cultura e cidadania. Você pode ver a sessão também pelo portal da Câmara e na nossa página no YouTube e agora também pelo Facebook TV Câmara NH e receber as notícias da Câmara pelo WhatsApp, adicionando o número que está aqui na tela. Fiquem conosco e assistam a sessão que vai ser transmitida ao vivo, direto do plenário Luiz Oswaldo Bender, TV Câmara, o canal da comunidade hamburguense.
procedam à chamada eletrônica de presença para que possamos fazer a verificação de quórum e darmos início à sessão ordinária. Invocando a proteção de Deus, declaro aberta a sessão ordinária desta segunda-feira, 11 de abril de 2022, saudando a todos os presentes e os nossos telespectadores do canal 16 da NET, bem como os usuários da internet. Tendo em vista o pedido de licença-saúde do vereador Ito Luciano, solicito ao primeiro secretário da mesa que faça a leitura do requerimento número 344 de 2022.
está trazendo ali. Isso aqui. Alô, boa tarde. Tudo bem, presidente? Requerimento número 344/2022. Licença da vereança por 15 dias a partir do dia 6 de abril de 2022, conforme atestado médico. Requer-se, após os trâmites regimentais, licença da vereança por 15 dias a partir do dia 6 de abril de 2022, conforme atestado médico. Novo Hamburgo, 6 de abril de 2022, vereador Ito Luciano. Obrigado, vereador Ricardo Ritter. Eu coloco em votação o requerimento número 344. Em votação. Aprovado. Atendendo ao disposto no inciso 1 do parágrafo 1º do artigo 14 da Lei Orgânica Municipal, convoco o suplente de vereador, o senhor Leandro Melo, para assumir a vereança. Obrigado pela presença aí, Leandro. E tudo de bom para ti, sucesso na tua caminhada aí. Eu quero que tu registre a tua presença daí também, tá, Leandro? Obrigado. Eu vou fazer um convite, solicito ao vereador Raizer Ferreira para que receba e conduza até a tribuna de honra o senhor Gilmar Bortolotto, procurador de justiça, Carlos Fernando Júnior, o juiz da Vara de Execuções Criminais Regionais, o Luciano Galício, promotor de justiça, e também a senhora Lisandra Miller, presidente da APAC-NH. E também eu quero registrar a presença da Regina Bel, que é advogada e conselheira da seccional de Porto Alegre, a Vanusa Lopes Halbert, do Jornal Tribuna, o jornalista Sandro de Oliveira e também o João Ávila, e o Jurandir, seu Jurandir Moraes dos Santos, que se faz presente, presidente da Concepro. Questão de ordem, vereador Vlad Lourenço. Obrigado, presidente. Boa noite a todos que nos acompanham pelo canal 16 da NET, da internet, que estão ao vivo e a cores com nós aqui. Eu queria pedir, presidente, a inversão da ordem do dia. Eu coloco em votação o requerimento verbal do vereador Vlad Lourenço para que a gente faça a votação da ordem do dia e logo após o expediente. Em votação, aprovado. Agradeço também a presença do secretário de Segurança, o senhor Roberto Jungton. Obrigado pela presença, secretário. Aniversário da TV Câmara. Nesta segunda-feira, dia 11, a TV Câmara de Novo Hamburgo completa 26 anos. O canal legislativo tem por objetivo mostrar a atuação parlamentar, com a transmissão das sessões e reportagens sobre ações dos vereadores na comunidade. A TV Câmara também exibe programas sobre assuntos de interesse público, como educação, saúde e cidadania, e produz vídeos especiais para o resgate e preservação da memória do município. As sessões plenárias são transmitidas ao vivo e sem edições. Isso amplia a transparência, pois o cidadão pode acompanhar na íntegra os assuntos debatidos na casa. Cabe ressaltar que a utilização do canal de TV a cabo não tem nenhum custo para o Poder Legislativo. A comunidade pode assistir às sessões também pela internet, no YouTube ou Facebook, TV Câmara NH. Agradeço ao pessoal da TV Câmara, também o pessoal da nossa imprensa aí, e os parabenizo pela passagem de seus 26 anos aí da nossa TV Câmara. Conceda a palavra, pelo tempo máximo de 2 minutos, ao vereador Fernandinho Lourenço, para a leitura de um texto religioso ou de cunho filosófico. Desculpa, peraí. Boa tarde, final de tarde.
Boa noite, senhor presidente, senhores vereadores, senhoras vereadoras, público que nos prestigia a noite de hoje, em especial aos nossos magistrados, a presidente da PAC, senhora Lisandra, ao doutor Gilmar Bertolotto, ao doutor Carlos Fernando Noache e ao doutor Luciano Alessandro. Também ao nosso secretário de Segurança, doutor Roberto Hugo, Jurandir, nossa mídia também, com o João Ávila, Panusa, aqui presente conosco. É um texto religioso, senhores. Damos-te graça, ó Deus, damos-te graças, pois perto está o teu nome. Todos falam dos teus feitos maravilhosos. Tu dizestes: eu determino o tempo em que o julgarei com justiça. Quando treme a terra com todos os seus habitantes, sou eu que mantenho firme as suas colunas. Aos arrogantes digo: pare de vangloriar-se. Aos ímpios, não se rebelem. Não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente, nem do Ocidente, nem do deserto que vem o auxílio. É Deus quem julga, humilha um, a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho espumante, e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei estas coisas, cantarei louvores a Deus de Jacó. Destruirei o poder dos ímpios, mas o poder dos justos aumentará. Salmo 75, versículo 1 ao 10. Obrigado, senhores. Passaremos à discussão e aprovação da ata da sessão anterior. Em discussão a ata, em votação a ata, aprovada. Obrigado. Obrigado, vereador vereador Gustavo. Só para registrar a ausência do vereador Sérgio Ranit, que ele passou mal agora há pouco e teve que ir para um posto de saúde ou hospital aí. Então, só para registrar a sua ausência nesse momento, porque ele estava aqui no início da sessão. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Ricardo Riterica, que proceda à leitura da ordem do dia. Ordem do dia da sessão ordinária de 11 de abril de 2022. Projeto de lei número 110/2021, de autoria dos vereadores Cristiano Coller, Darlan Oliveira, Enio Brizola, Felipe Kuhn Braun, Fernando Lourenço, Gerson Petef, Ito Luciano, Lourdes Valim, Raizer Ferreira, Ricardo Riterica, Sérgio Ranich, Semilda Tita e Vlad Lourenço. Inclui o parágrafo único ao artigo 2º da Lei nº 2.761, de 10 de novembro de 2014, que proíbe a instalação e a construção de presídios e ou similares no perímetro urbano do município de Novo Hamburgo e da outras providências. Em primeira votação. Em discussão, o projeto de lei número 110 de 2021, com a palavra o vereador Raizer Ferreira e logo após o vereador Enio Brizola. Vai falar daí mesmo, Raizer? Obrigado, presidente. Eu quero saudar aqui os vereadores, vereadoras. Quero saudar também aqueles que nos acompanham através do canal 16 da NET, todos que nos acompanham através da TV Câmara, pelo YouTube. Quero saudar aqui a nossa tribuna de honra, com o Procurador de Justiça, o doutor Gilmar Bertolotto, também o doutor e juiz da Vara Regional de Novo Hamburgo, Fernando Nochan, Luciano Galitio, promotor de justiça. Quero também saudar a Lisandra Miller, presidente da APAC Novo Hamburgo. Saúdo o João também, João Ávila, Jornal NH também, nossa tribuna. Quero saudar também, que está no nosso plenário, a Nair Brown, vice-presidente da APAC Novo Hamburgo,
Dr. Jurandir Moraes, presidente do Concepro, Patrícia Felite, diretora jurídica da APAC. Quero saudar também a doutora Regina Bel, advogada e conselheira da seccional de Porto Alegre. Também o general Roberto Jungton, que também acompanha a nossa sessão dessa noite de segunda-feira. Presidente, a APAC é um projeto que nós estamos discutindo aí há quase um ano, já esclarecido por diversas vezes, até pela presidente Lisandra aqui nessa tribuna, também pelo Dr. Gilmar Bortolotto, que em algumas oportunidades já estiveram aqui para poder explicar como funciona e o quanto traz de benefício para a sociedade como regime de reclusão. Então, eu acredito que a Lisandra tem uma apresentação um pouco mais modesta diante de todas as que nós passamos aqui, e gostaria muito de ouvi-la e deixar aqui já registrado o meu apoio ao projeto, e tenho certeza que o sistema prisional acontecendo na cidade de Novo Hamburgo, desde que acompanhado através deste modelo, onde o recuperando tem que trabalhar para poder saldar, ou parte disso, saldar sua dívida com o Estado, mostrando em serviço, de fato, os exemplos que nós entendemos e visitamos em Porto Alegre, também conhecemos outros exemplos também em outros estados, será de grande valia para a cidade. Então, saúdo a presença deles e, de pronto, já digo que tenho o meu apoio e peço apoio a todos aqueles que acharem conveniente. Tenho certeza que vai ser bom para a nossa cidade. Muito obrigado, presidente. Obrigado, vereador Raize Ferreira. Ainda em discussão, projeto de lei, com a palavra o vereador Enio Brizola. Senhores vereadores, senhoras vereadoras, saudar a nossa tribuna de honra, Dr. Carlos Fernando Nochang, nosso juiz aqui da Vara de Execuções Criminais, Dr. Luciano Galitio, do promotor de Justiça, Dr. Gilmar Bortolotto, um incansável lutador pelas APACs, nosso procurador de Justiça do Estado, aqui a Lisandra Miller, presidente da APAC, representando todos os apaquianos e apaquianas, saudar nosso secretário de Segurança, general Jungton, saudar todos e todas desta sessão. Dizer que fiz questão, presidente, de participar da segunda visita à APAC, a segunda excursão aqui da Câmara, para uns para conhecer e outros para se atualizar. Encontrei entre a primeira e segunda visita, encontrei uma APAC mais organizada, uma APAC mais protagonista, mais disciplinada, mais geradora de renda, mais cultural, mais cheia de vida. Momento de emoção quando assistimos o coral dos detentos, o coral das pessoas que estão lá dentro daquele processo de recuperação. O que estamos votando aqui não trata-se de um presídio. Não estamos lutando por uma instalação de um outro presídio convencional, tradicional aqui para a cidade. O que nós estamos votando aqui, senhores, é um projeto da qual altera, uma lei que possibilita a instalação de um centro de recuperação de pessoas. É isso que nós estaremos votando aqui daqui a pouco. Esta proibição de instalação de presídios em centro urbano da cidade surgiu de um momento de muita fragilidade na segurança pública aqui na nossa cidade. De lá para cá, a segurança pública evoluiu. De lá para cá, o emprego de tecnologias tem ajudado fortemente no combate ao crime. De lá para cá, as polícias estão melhores estruturadas.
De lá para cá, nós ainda temos o mesmo sistema penitenciário que não recupera. O mesmo sistema penitenciário que não recupera. E que o Estado tem dificuldade de controlar. Que o Estado tem dificuldade em recuperar essas pessoas. E o que nós estamos votando aqui é uma metodologia. O que nós estamos votando aqui, senhores e senhoras, é um conceito de que é preciso investir no ser humano. Nós vimos lá, pessoalmente, cada um de nós viu com seus próprios olhos a esperança daquelas pessoas de saírem de lá e poderem conviver novamente em sociedade. É isso que eles desejam. E uma das coisas importantes, eu tive ali um momento em uma das celas, onde um dos detentos, eu perguntei a eles por que eles tinham perdido, que aquela cela tinha perdido o troféu Organização e Limpeza do mês. E ele disse, olha, pode ser que por causa dessa escova de dente aqui que estava fora, né? Que ela estava fora do lugar devido, dentro da embalagem devida. Então, João Ávila, momento que a pessoa disse para mim. Então, ali, um pequeno gesto fez com que a cela toda não ganhasse o troféu do mês. E eles já então fizeram uma avaliação, uma discussão de uma coisa tão pequena que eu disse para eles, mas isso, lá em casa eu tenho dificuldade de que o meu filho guarde as coisas no lugar certo. Acho que essa cela aqui, às vezes, acho que é mais organizada que o próprio quarto do meu filho. Né? E de fato, sim, a gente percebe nesses gestos que há esperança, né? Que há vida brotando novamente naquele lugar. Então peço aqui o voto favorável de cada vereador, de cada vereadora, porque nós precisamos acreditar na vida, nós precisamos acreditar no ser humano, e aqui hoje é uma oportunidade que nós poderemos estar dando, né, a essas pessoas de recuperação. Fé na recuperação. É isso que a gente precisa, né, aprovar aqui hoje. Fé na recuperação. Peço o voto, então, de cada uma de vocês. Obrigado. Obrigado, vereador Enio Brizola. Ainda em discussão, o projeto de lei número 110 de 2021, com a palavra o vereador Ricardo Ritter. Senhor presidente, senhores vereadores, vereadoras, público que nos prestigia aqui nesta noite, tarde e noite, segunda-feira, aqueles que nos assistem pelo canal 16, métodos eletrônicos, e todas as autoridades que já foram citadas, aí, os representantes da PAC, os representantes do Poder Judiciário, representantes da nossa imprensa local. Dizer também que a gente esteve presente a uma das visitas dirigidas que tivemos aí, eu, vereador Darlan, vereador Fink, vereador Brizola, me desculpe se eu esqueci alguém, acho que a Tita estava junto nessa aqui, não, a Tita foi antes, o Fink, eram os 4 que estavam na visita quando eu participei, e que a gente foi lá, e eu fiquei assim bem entusiasmado, já tinha uma visão favorável também ao projeto da PAC, mas só fui lá conferir aquilo que eu imaginava como seria mesmo, né? E ainda deu a casualidade de encontrar uma pessoa que era ligada à área esportiva, que há 25 anos eu não via, mas que eu conhecia, e sempre foi uma pessoa que, para mim, foi super do bem, e sei lá, tá lá dentro também pagando a sua pena. Não entrei em detalhes, né? Não quero saber. E também tem aqui de Novo Hamburgo, daqueles, acho que 40 lá, tem 3 de Novo Hamburgo. E o que a gente escutava muito daqueles que lá estavam também,
pedindo. Eu recebi uns 3 pedidos de pessoas, sei que tinha um de Canoas, um de Novo Hamburgo, e mais um, acho que de Portão, São Leopoldo, pedindo que nós incentivássemos a criação de uma PAC aqui em Novo Hamburgo, muito pela questão que foi falada aqui pelo Brizola, dos familiares também poderem estar próximos a eles. Então, nós sempre tivemos um parecer favorável, né? E eu só queria ler aqui, utilizando como cola aqui para falar na tribuna, esse folder, esse material que a PAC fez sobre os benefícios da aplicação no método APAC, que são números bem impressionantes e que vale a pena a gente sempre frisar, porque a população quer saber também de números. O que significa isso? O que tem de melhoria? Eu vou tentar ler rapidinho aqui, presidente. Por exemplo, a redução do custo médio por vaga criada. A criação de uma vaga em regime fechado no sistema penitenciário comum, esse que está hoje vigente na grande maioria das cadeias, dos presídios aí, em média 70 mil. Vide a penitenciária de Bento Gonçalves, inaugurada em outubro de 2019, com custo de 31 milhões. E para 420 vagas. A penitenciária de Sapucaia do Sul, inaugurada em agosto de 2020, com custo de 44 milhões e 300 mil para 600 vagas. Enquanto que as penitenciárias comuns representam um custo por vaga de 70 mil reais. Enquanto que nas APACs o valor pode cair para 10 mil reais por vaga, né? Média de gasto por vaga no prédio adaptado para a PAC em Porto Alegre, que eu acho que é esse prédio que nós tivemos lá, né? Por enquanto é só esse que tem em Porto Alegre. Então, naquele prédio lá. Porque há a possibilidade de adaptação de imóveis já existentes, não precisa ser uma produção nova de um prédio. Podemos utilizar prédios que estão ociosos pela cidade e que muitas vezes ocasionam problemas que nós temos tido aí diversas denúncias por vários bairros da cidade, prédio abandonado, que é dor de cabeça para a vizinhança. Então, daqui a pouco, a gente encontra um prédio ideal para a instalação da PAC. Redução do custo mensal por apenado. No Rio Grande do Sul, o custo médio mensal da manutenção de um apenado é de R$ 2.600, enquanto que a NAPAC Porto Alegre, que é o que eles usam de exemplo aqui, está em R$ 1.300. 50% do custo de um apenado nas cadeias normais, aí, né? nos presídios normais. Redução no índice médio do reencarceramento, do retorno aos presídios. No sistema penitenciário comum, o índice médio de reencarceramento é 72%, enquanto que nas APACs a média reduz para 20%. Quer dizer, de cada 100 que for para a PAC, 80 não retornam ao encarceramento. Permanecem na sua vida livre e vão viver a sua vida de cidadãos do bem pelo mundo. O resgate dos laços familiares e atendimento às famílias. O trabalho com a família do condenado é primordial para o sucesso do método. De nada adianta... Só mais um minutinho, presidente. De nada adianta preparar o apenado para o retorno à sociedade se a família não for reestruturada, pois a falta de estrutura familiar é fator que contribui para o surgimento do crime e o aumento da violência. Formação de força de trabalho qualificado. Dentre as exigências para que o apenado cumpra a pena nas APACs, estão a retomada dos estudos e a preparação profissional. Aqui vem muito assim, de encontro mesmo, daquilo que a população costuma dizer, né? Ou vamos fazer aquilo que a gente quer. O pessoal diz, o que os presos fazem? Não fazem nada, não trabalham. Pois na APAC, a APAC está propiciando com que eles voltem ao mercado de trabalho e trabalhando já dentro, pagando a sua pena com o trabalho ali dentro. Assim, ao término do cumprimento da pena, o condenado retornará à sociedade em condições de trabalhar e contribuir para o crescimento da região. Eu estive lá, né, como os outros vereadores e alguns mais que estiveram em outros momentos, a gente viu que parece muito também aquelas doutrinas que o pessoal coloca nas fazendas de recuperação das pessoas. Que quem tem que se recuperar, quem quer se recuperar, tem que partir dele apenado à vontade.
ninguém vai furar fila lá, depois talvez os representantes do judiciário falem, não tem furar fila, eu tenho que botar na cabeça, eu estou lá no sistema comum, vou querer me recuperar, não quero mais essa vida do crime, e vou entrar na fila para poder entrar. Ninguém tem, pelo que eu entendi lá, ninguém tem benesse em diminuir a pena, a não ser pelos dias trabalhados, não por estar na APAC. É um sistema que as pessoas têm que se puxar para estar lá dentro. Eu vi muita boa vontade dos que lá estavam, vi que eles se empenham bastante para continuar na APAC, e enfim, eu já era favorável antes. É possível, presidente, uma parte para o vereador Darlan? Uma parte, vereador Darlan Oliveira. Saúdo aqui o presidente da casa, nobres pares, colegas vereadores e vereadoras. Tu citaste muito bem, vereador Ricardo, é um modelo mais ou menos de uma clínica, uma comunidade terapêutica. Isso. E a gente, quando fez a visitação, a gente só viu pessoas ali, né, buscando uma reabilitação. A gente foi em diversas partes ali que tinham oficinas, atividades, né, e tem pessoas que vão sair dali capacitadas, né, que estão fazendo cursos tecnológicos e estão lutando todos os dias para se ingressar, né, no mercado de trabalho novamente. Eu quero deixar bem nítido que o meu voto é sim aqui, já pegando esse gancho na tua fala, e foi como eu disse na comissão da CCJ, quando a gente votou para vir para o plenário. Eu acho que todo mundo merece uma segunda chance, por mais que no Instagram alguma galera do mimimi diz bandido bom é bandido morto. Eu acho que não. Eu acho que só Deus dá vida, só Ele pode tirar. Ele sabe de tudo, Ele é o nosso advogado. E eu creio que eles merecem uma segunda chance de recuperação, e a APAC, né, mostrou que tem uma doutrina, entre aspas, trabalha num pilar de oração, trabalho e disciplina. E pode ter certeza, Ricardo, eu, com a fé, eu acredito que vai sair muitas pessoas, como já saíram pessoas dali recuperadas. Então, eu já deixo bem registrado que, sim, para a APAC vim para Novo Hamburgo. Obrigado, Ricardo. Eu também agradeço aí a tua parte, e eu tenho certeza que a maioria dos vereadores também vão ser sensíveis a essa aprovação que tenhamos na cidade aqui de Novo Hamburgo. Será a terceira, eu acho que no estado, quarta, Porto Alegre, Pelotas, Santa Maria, e daí nós a quarta. É isto que teremos, ou a terceira aqui, né? São poucas ainda. Mas, enfim, eu trabalho, me empenho, tomara que aconteça. E quero deixar desde já aqui, presidente, uma saudação para o Valmir Freire Medonho e família, que depois teremos também um projeto para ser votado aqui pelos novos pares, pelo nosso amigo Kleberson, o Freire, né? Então, depois a gente volta para a tribuna aí. Um abraço e já declaro meu voto favorável também à criação da APAC em Novo Hamburgo. Obrigado, presidente. Obrigado, primeiro secretário, vereador Ricardo Ritter. Ainda em discussão, projeto de lei número 110, com a palavra o vereador Felipe Cumbral. Cumprimentar presidente Kohler, colegas parlamentares, as colegas vereadoras, comunidade que nos acompanha, os funcionários dessa Casa Legislativa, aqui aos representantes do Judiciário, da Promotoria, já nominados, né, pelos meus colegas que antecederam, a Lisandra Miller, né, que está à frente aqui da APAC. Eu aqui quero até, fiquei sem jeito ali no momento que eu não consegui nem retornar e participar com vocês de uma das... Depois sim, né? Depois até eu disse, não, realmente não foi possível participar nem de uma nem de outra das visitas, mas assim, cumprimentar aqui a doutora Regina Vingat Abel, né, nossa ex-presidente da OAB aqui da nossa cidade. Mas assim, dizer que desde a primeira vez que vocês estiveram aqui, a gente escutou, claro, a gente aprendeu também, e a gente sabe o quanto nesse período tão difícil que o país passa, né? Nós tivemos até 3 situações de homicídio agora recentes, aqui no Vale, que chocaram até a nossa, não só Novo Hamburgo, 2 Irmãos, Sapiranga, e a gente vê que muitas pessoas que fazem um discurso, especialmente o discurso do ódio, o discurso da violência, além do próprio discurso, nada fazem para que a situação melhore, para que realmente a gente tenha dias
em que, se não dirimir essa situação caótica da violência, da insegurança, porque somos muitas vezes reféns do próprio medo, da própria situação que a gente passa, né? E essas pessoas não apresentam caminhos. Então, uma coisa eu quero também deixar assim, de forma muito direta e transparente, que desde o início eu entendi, eu vi, eu compreendi a APAC como uma forma realmente de fazer a diferença e de trabalhar ressocialização, trabalho nesses locais, trabalho para essas pessoas que estão ali apenadas, mas também um retorno depois para elas, para a sociedade. Então, assim, cumprimentar aqui o secretário Roberto Jungton também. E assim, já tinha dito para a Nair, né, e para a colega lá no corredor da Câmara hoje, né, entre as nossas atividades, mesmo com a nossa corrida do dia a dia não podendo estar naquelas 2 visitas, mas a gente pode estar numa próxima visita, né? Agora, parabéns sim pelo vosso trabalho realizado aqui, onde a gente vê forças de diversos grupos somando juntas. E sim, a gente está junto, favorável, né, a este projeto, e que a gente possa realmente pensar muito mais do que discurso, do que as falas, muitas vezes, realmente do trabalho, da ressocialização, né, e de sabermos que isto é um caminho que faz a diferença para a melhoria da nossa sociedade, para a diminuição da violência, para situações que, se não a curto prazo, mas a longo prazo farão diferença, né? E tomara que também isso se discuta em outras câmaras desse estado, em outras câmaras desse país, e que esse projeto que mesmo vocês, mesmo a Lisandra, quando estava aqui, nos respondeu as nossas dúvidas, os nossos questionamentos, né? Como ainda tem Brasil afora muito a avançar, né? Não por falta de trabalho e de dedicação das pessoas da APAC, né, e das pessoas que se somam, né, mas por uma forma também de políticos, da sociedade, da população, olhar para esse assunto realmente, na minha visão, como deve ser olhado, né, com mais atenção e com trabalho, e fazendo a diferença. Então, por isso, só aqui reforçando, né, o que já tinha dito, mas o meu voto favorável, né, ao projeto que logo à frente aqui iremos apreciar. Só um pouquinho. Obrigado, vereador Felipe Cumbrão. Mais algum vereador quer discutir o projeto? Então, atendendo um requerimento verbal do vereador Reiser Ferreira, eu concedo por 5 minutos o espaço na tribuna para a senhora Lisandra Miller, presidente da APAC NH. Boa noite, senhor presidente. Boa noite, senhores vereadores, as autoridades, os demais presentes. Hoje eu não vim aqui falar o que já foi dito várias vezes sobre as vantagens do método APAC, sobre a diminuição dos custos, a diminuição da reincidência. A gente veio, na verdade, mostrar um pouquinho do que acontece dentro das outras APACs do Brasil. Se puder passar 2 slides. Então, as experiências de sucesso que a gente tem conhecimento, dentre muitas, claro. Muitas APACs têm panificadoras e confeitarias, aqui está referindo a APAC de Manhuaçu, em Minas Gerais, que produz 16 mil pães por mês, que atende tanto a demanda interna da APAC, quanto a demanda externa, atendendo o fórum da comarca e empresas da região. Piscicultura, na APAC de 7 Lagoas, em Minas Gerais, os recuperandos produzem 140 quilos de tilápias por mês para consumo interno. Fábrica de móveis, na APAC de São João del Rei. Essa APAC foi a primeira que eu e a Nair visitamos em Minas Gerais. E não é só isso que tem lá, eles têm um trabalho com metal, com produção de móveis de metal, candelabros, grades,
E tem padaria também, tem horta, tem criação de suínos, então tudo isso ou reverte em verbas para dentro da PAC ou redução de custo, porque obviamente eles vão estar consumindo isso que eles estão produzindo. Hidroponia na PAC de Paracatu, em Minas Gerais, também a produção de verduras, de leguminosas para consumo interno e para venda para supermercados da região. Serviços de manutenção e limpeza urbana na PAC de São João del Rei, que prestam esse serviço para a prefeitura da cidade. Fábrica de blocos em Timon, Maranhão, também produzindo, fornecendo e instalando esses blocos para a prefeitura. Aqui é uma novidade, fábrica de hóstias, né? A PAC de Nova Lima está produzindo e há pouco tempo também inaugurou uma fábrica de hóstias na PAC de Itaúna, em Minas Gerais. Produção de marmitas para a população carente. Essa foi um projeto feito em Minas Gerais, Paraná e no Maranhão, onde foram produzidos, até o final do ano passado, 70 mil marmitas que foram doadas para pessoas em situação de vulnerabilidade social. Produção e doação de máscaras de proteção, agora com a pandemia. Foi um projeto desenvolvido em todo o Brasil. Foram produzidas mais de 2 milhões de máscaras que foram doadas pelas APACs. A APAC de Porto Alegre também participou do projeto. E eu gostaria de ler aqui que tem um depoimento de um recuperando da APAC de Nova Lima sobre esse projeto de produção de máscaras. Tenho uma expectativa de vida totalmente diferente do que eu tinha antes de chegar na APAC. Sofri bastante no sistema prisional comum. Não tenho uma profissão, não tinha o apoio de familiares. Como eu poderia pensar em algo diferente para mim? Ao chegar na PAC e me envolver nos projetos desenvolvidos aqui, minha vida mudou. Um exemplo foi a produção de máscaras de proteção. Eu comecei a perceber que eu poderia ser útil. Mas não é só de trabalho que vive uma PAC. A gente tem um exemplo aqui da PAC de Porto Alegre, que tem pouco mais de 3 anos de existência, e 97% dos recuperandos da PAC de Porto Alegre estão estudando. Talvez o Dr. Gilmar já vá me corrigir que é 100%, porque a gente soube que houve uma adesão de esse recuperando que não estava estudando. Então, são mais de 25% cursando ou iniciando curso superior ou pós-graduação, mais de 37% cursando o EJA do ensino fundamental e mais de 14% no EJA do ensino médio, e 20% estão cursando o preparatório para o Enem de 2022. A gente já referiu outra vez aqui que a metodologia PAC foi exportada já para países da Europa e da América Latina. Então, a gente trouxe algumas notícias mais recentes aqui. Em março, foi inaugurada a primeira PAC do Paraguai. Está sendo transferida a metodologia para o México. Um projeto de fortalecimento da metodologia aplicada na Costa Rica. E a transferência da metodologia para o Chile. Então, eu estou aqui mais uma vez pedindo apoio dos vereadores e mostrando que o céu é o limite, a criatividade e a necessidade vai fazer com que aqui na PAC de Novo Hamburgo a gente possa ver qual é a necessidade da cidade, de que forma que a gente pode auxiliar, seja talvez com a mão de obra para a empresa calçadista que está em falta no momento, ou talvez com apoio para recuperação e cuidado de animais que sofrem maus tratos ou que estão na rua. Então, a gente pode fazer muita coisa se a gente tiver essa possibilidade de implantar a PAC aqui em Novo Hamburgo. Peço, então, o apoio de todos e chamo o Dr. Fernando Nochon para falar um pouquinho também e defender. Convido o promotor Fernando a usar tribuna. Juiz, desculpa. Juiz da Vara de Execuções. Uma boa noite, senhoras e senhores. Gostaria de iniciar saudando o presidente Kohler e saudar os demais vereadores. Obrigado pela recepção aqui nessa Casa do Povo. Saudar os nossos batalhadores pela luta da APAC, que são incansáveis, como já referido aqui. Realmente é uma guerra que a gente vem travando há mais de 4 anos.
no convencimento das pessoas quanto a essa nova realidade, a essa metodologia que tende e busca a ressocialização efetiva do apenado, do condenado. Na verdade, a gente tem essa previsão na LEP, na Lei de Execuções Penais, como sendo o principal objetivo do cumprimento da execução penal. Infelizmente, o que a gente vê é justamente o contrário disso. Na verdade, o encaminhamento do preso para o sistema convencional, ele só fortalece as facções que pegam esses presos recém-chegados, cooptam eles pela coação ou pela necessidade, para que eles então virem massa de manobra das facções e fortaleçam cada vez mais o poder paralelo. E a APAC é justamente uma mudança de prisma quanto a essa realidade. Ela é um método que realmente, e a gente tem experiências há mais de 40 anos espalhadas pelo Brasil demonstrando isso, ele realmente é eficaz na mudança de comportamento, no resgate do ser humano, que entra lá, às vezes, completamente desenganado quanto à sua realidade e consegue voltar a ser uma pessoa apta a conviver em comunidade. Então, serei bem breve nas minhas colocações, né, até porque teremos o Dr. Gilmar na sequência, que é a pessoa mais abalizada na matéria para trazer também algumas menções. Mas o que é preciso ser dito em relação à APAC é justamente isso, quanto à sua eficácia. Como também já foi dito aqui, não há nenhum benefício em se cumprir a pena através da metodologia APAC. O apenado, o recuperando, ele não vai ter uma redução da pena diferente do que o preso convencional. O preso convencional, quando trabalha, tem uma redução de 1 dia para cada 3 dias de trabalho. E vai ser exatamente a mesma conta que vai ser feita em relação ao preso que cumpre pela metodologia APAC. Ou seja, o preso que vai cumprir a pena, ele vai cumprir exatamente o mesmo tempo. Mas se ele cumprir a sua pena dentro do sistema convencional, ele vai passar todo aquele tempo ou ficando na mesma, na melhor das hipóteses, ou piorando em muito a sua conduta. Ele vai voltar para a sociedade, porque não existe pena infinita, não existe pena perpétua, ele vai voltar para a comunidade querendo vingança, ou já cooptado pela facção e tendo que trabalhar para a facção com novos roubos, sequestros, homicídios, tráfico, ou ele vai ter cumprido, passado aquele tempo cumprindo a pena num sistema que vai resgatar o ser humano que havia, deixando o criminoso para trás. E isso faz com que, quando ele voltar para a sociedade, ele seja uma arma a menos na nossa cabeça. Ele será uma pessoa que vai se reintegrar à comunidade, vai poder trabalhar e viver a vida prospectando a construção de família, a sua relação interpessoal com as pessoas da sua volta, muito diferentemente do que acontece no sistema comum. Então, é preciso que isso seja visto com os olhos da realidade. A APAC, ela realmente é uma mudança de paradigma e ela tem que ser acolhida nas comunidades para que a gente possa ter um mínimo de busca dessa ressocialização tão almejada na letra fria da LEP e que, na prática, infelizmente, não nos é alcançada. Peço, então, o apoio a esse projeto de lei que vai viabilizar a edificação da APAC Novo Hamburgo, fazendo com que seja um dos municípios pioneiros na implantação da APAC em todo o estado. Já temos 2 em andamento, temos alguns outros, já temos 2 em funcionamento, temos alguns outros em andamento, Novo Hamburgo entre eles. Novo Hamburgo já poderia estar a alguns passos adiante, mas tem alguns entraves, a legislação é a busca do imóvel é outro, mas a gente tem que vencer esses degraus um a um. Então peço que a gente consiga vencer esse degrau agora, que é a legislação, o legislativo, o degrau legislativo, superado esse, então, para a busca do imóvel e para, em definitivo, conseguirmos implantar a nossa APAC Novo Hamburgo. Muito obrigado pelo tempo de vocês, uma boa noite. Obrigado, juiz Carlos Fernando. Concedo a palavra por 5 minutos ao Procurador de Justiça, Gilmar Bortolotto. Questão de ordem, vereador Gustavo Fink aqui. Gustavo Fink. Obrigado, presidente. Só para complementar a frase, as palavras do Notion,
o preso na PAC, ele não está trabalhando lá para pagar as suas despesas, né, como foi dito aqui por alguns vereadores. Eles estão lá trabalhando como os outros também podem trabalhar no presídio fechado. Então, muito se quer trazer a PAC para cá e se joga as informações erradas para a comunidade. Então, o preso que está na PAC, ele não está lá trabalhando para pagar as suas despesas. Quem paga a despesa é o Estado, como normal, com custo menor. Só para deixar bem claro, para a gente não poder passar informações erradas para a comunidade. Obrigado, vereador Gustavo Fink. Com a palavra o vereador, procurador de Justiça, Gilmar Bortolotto. Boa tarde, presidente, senhores vereadores, nosso secretário de Segurança, Roberto, os colegas que estão presentes, demais autoridades. Eu acho que a minha tarefa aqui, né, não é debater ou prestar informações técnicas, né, mas é mais a título de um certo testemunho, né. Eu estou no Ministério Público há 32 anos, vai fazer agora em dezembro desse ano, e desses 32 anos, 23 anos eu estou lidando com o sistema penitenciário, com as cadeias, com os presídios, né. Num primeiro momento, fiquei 17 anos fazendo fiscalização dessas penitenciárias grandes, né? E sempre tive em mente algo que fosse diferente, né? Não para substituir o sistema, não é essa a ideia da PAC, né? Mas nós precisamos criar alternativas, né? Porque dentro dos presídios misturados, né? Existem pessoas que não querem sair do crime e elas devem receber o tratamento adequado lá, de contenção, né? E existem pessoas que a gente não sabe mensurar o número, mas são muitos, né? Pelo que eu pude ver em loco, que querem sair, né? Só que essa saída do crime ela é muito difícil, porque a pressão para continuar no crime ela é diária, ela é cotidiana, e vem através de cobranças, isso que todo mundo sabe, das coisas que acontecem em estabelecimentos prisionais e das necessidades que são supridas, muitas vezes, por organizações criminosas, como um método de cooptar mão de obra, né? Eu tive 2 vezes, eu já fui assaltado, numa delas quase me mataram, né? Eu fui muito agredido, faz tempo já. E a ideia que a gente tem quando acontece isso é uma só, que foi a que eu tive na época, né? Na época eu não era promotor e não tenho vergonha de dizer, eu peguei uma arma e fui tentar resolver o assunto do meu jeito, né? Ainda bem que não consegui. E com o tempo a gente vai entendendo, né, que a pauta para resolver esse assunto precisa ser da racionalidade, né? Então, o que a PAC, o que se faz na PAC? Hoje eu estava lá às 8 horas da manhã, todas as segundas-feiras eu estou lá na PAC às 8 horas da manhã e faço com os recuperantes que estão lá uma oficina de valorização humana, né, com temas que tem a ver com esclarecimentos que pessoas que estão dentro da cadeia não têm, né? A gente não pode imaginar o nível de ignorância, né, dentro dos presídios. A Lisandra mostrou, isso é real, nós temos ali um quarto dos recuperantes da PAC já estão fazendo curso superior, né, à distância. Outros que chegaram analfabetos estão fazendo ensino fundamental, se alfabetizaram, enfim. Esses instrumentos, né, mas principalmente a ideia de que é valorizando a pessoa, para ela entender, né, o valor que ela tem, o tamanho que ela tem, porque é com essa régua que ela vai nos medir quando ela estiver solta, né? O preso, quando sai na rua, se ele acha que ele não vale nada, eu para ele também não valho nada, minha vida não vale nada, né? Então, o que se faz de principal na PAC, né, e que é menos comentado, se fala em trabalho, isso é real, se fala em estudo, isso é real, alimentar o intelecto, né, amplia a visão que a pessoa tem da vida, mas principalmente se trabalha para mostrar para a pessoa que está lá o tamanho do dano que ela vem provocando para todos. Primeiro para ela que está lá, depois para a família dela que está na fila do presídio, né? Então a gente vê muito lá o recuperando. Ah, mas a minha mãe está na fila do presídio,
E aí a gente diz, mas quem colocou a tua mãe na fila do presídio? Quem foi que colocou? Foi o juiz? Foi o promotor? Foi... Então se aplica muito lá a terapia da realidade, não se dá espaço, né, para a lamúria, não se dá espaço para responsabilizar terceiros pela própria conduta, né? Isso é o tempo inteiro, porque é a única oportunidade, junto com as demais informações, que é a educação formal, que é ensinar um ofício, né, da pessoa entender que ela pode sim viver uma vida de qualidade, né, e pode deixar de causar essas lesões, né. O índice de recuperação na PAC ele também é alto porque as pessoas que estão lá pediram para ir para lá, né, pediram para ir porque querem sair dessa vamos dizer assim, dessa roda viva do crime, né. Então, o que eu posso dizer para os senhores vereadores é que tenham confiança de que estão aprovando algo que é muito positivo, né? É muito positivo. Eu não critico o sistema convencional, porque o sistema convencional fomos nós que criamos, né? Foram os promotores, os juízes, o poder público, a visão que a sociedade tem sobre esse assunto, né? Ninguém tem a obrigação de conhecer o sistema prisional, né? E há muitas ideias que na verdade não correspondem à realidade, né? O que eu posso fazer aqui é dar esse testemunho, né, e pedir a confiança dos senhores. Os senhores podem, aqueles que acharem que devem, né, a gente, claro, que respeita qualquer que seja a decisão, vai ser respeitada, né, mas que fiquem muito tranquilos, assim, que estarão aprovando uma iniciativa muito positiva, né. Para finalizar, né, o que a gente pode dizer é que cada preso, né, cada recuperando que passa pela PAC e que muda de vida, a gente tem que contabilizar como uma arma a menos na rua, né. Então, um índice alto de recuperação é um dado positivo para a segurança da população, né. Então, esse é o que eu posso dizer aqui, né, e renovar sempre o convite que qualquer um dos vereadores possa comparecer na PAC até de surpresa, qualquer hora do dia ou da noite, né, e não vai encontrar lá nada de diferente, faça quantas visitas fizer, em qualquer horário, né, vai encontrar sempre gente que está empenhada em fazer essa virada de chave, né. Então, o pedido que a gente faz aqui é esse, né, que se os vereadores assim entenderem, e esse é o que a gente espera, né, que abram uma porta, né, uma oportunidade assim para ter aqui em Novo Hamburgo algo que, quando estiver funcionando, os senhores vão ver que é algo muito positivo mesmo. Muito obrigado, presidente, e aos senhores vereadores pela paciência, né, porque a gente já veio aqui várias vezes e com muito prazer sempre. Obrigado. Obrigado ao procurador Gilmar. Conceda a palavra por 5 minutos ao promotor de justiça, Luciano, como é que se fala? Galítio? Galítio, acertei, viu? Escutei o Brizal falando, gravei aí. Boa noite, senhores vereadores. Boa noite aos demais presentes. Na linha do que vem sendo dito aqui na tribuna, eu gostaria de asseverar aos senhores que a legislação, né, que vai à votação hoje, ela traz uma exceção à lei de 2014, que veda a instalação de casas prisionais em perímetro urbano. Ela é específica para centros de recuperação social administrados pela PAC. Ela não abre o leque e não permite que outro tipo de casa prisional seja construído.
E essa espécie, que a gente chama APAC, ela é uma alternativa que se coloca à disposição daquele sujeito que está cumprindo pena no regime tradicional e que deseja se desvincular da vida do crime. É uma alternativa para quem, provavelmente, sem essa possibilidade, continuaria vinculado a uma facção, como já foi dito aqui, devendo favores, que cumpriria sua pena num local onde há acesso a aparelhos de comunicação celular, de onde se praticam delitos que afetam nós aqui fora, como golpes por telefone, por exemplo, onde há comercialização e consumo de drogas, onde há comercialização de gêneros alimentícios e outros que permitem justamente que haja troca de favores e favorecimentos e se criem dívidas que são pagas fora da casa prisional, e isso tudo dentro da APAC não existe. Quem deseja permanecer no mundo do crime não vê a APAC com bons olhos. Quem ganha a vida, quem lucra com o sistema prisional, quem lucra com a forma como o sistema prisional funciona, o sistema tradicional, não vê essa iniciativa com bons olhos, porque ela é uma válvula de escape para aquele sujeito que deseja se desvincular do crime. Então, eu falo aqui como promotor de justiça criminal, que tem e sempre teve como objetivo o combate à criminalidade. A APAC, ela é um fator anticriminógeno. O funcionamento da APAC, e é importante que, como disse o Dr. Gilmar, os senhores saibam que qualquer um pode visitar a APAC a qualquer momento. E ninguém aqui, certamente, permitiria um desvirtuamento do método. E esse método, ele afasta as pessoas que estão lá dentro do mundo do crime. Então, assim, a APAC não é uma forma de atenuar, de amenizar. Se a gente entrevistar, e eu faço isso, né, há 5 anos eu estou lotado na 4ª Promotoria Criminal aqui de Novo Hamburgo, cuja principal atribuição é fiscalizar 10 estabelecimentos prisionais vinculados à vara de execuções criminais aqui de Novo Hamburgo. Dentre elas o nosso semiaberto aqui da cidade, mas também 3 em Charqueadas, 2 em Montenegro, 2 em Taquara, o novo em Sapucaia e o de São Leopoldo. O preso que tem vinculação com organizações criminosas e que pretende prosseguir na vida do crime, ele vai, inclusive, discriminar aquele sujeito que quis ir para a APAC, porque aquele sujeito é o cara que está querendo sair, né, que está querendo fazer as coisas certinhas, que abre mão do acesso ao ilícito, à droga, ao telefone, que quer acordar cedo, quer trabalhar realmente, porque, como também o Dr. Noschen falou, todo preso que trabalha, ele tem a remissão da pena. Só que no sistema tradicional, muitas vezes esse trabalho é um trabalho que não tem fiscalização. É uma limpeza da galeria. Tu entra na galeria, é um lixo, e eu entro o tempo todo. E tem gente ganhando remissão porque supostamente está limpando a galeria. Tem gente ganhando remissão por ser o representante dos presos perante a direção. E muitas vezes ele é um sujeito que, por ter poder sobre o resto da galeria, embora ele consiga manter a ordem, ele gerencia a criminalidade lá dentro. Na APAC o sujeito vai estar trabalhando, produzindo, né? Então, a APAC ela não é bem vista por quem deseja permanecer na vida do crime. Ela é uma possibilidade para aquele que deseja sair dessa vida. Então, eu falo, repetindo, né, e meu tempo encerrou, então eu vou concluir, eu falo na condição de quem tem por objetivo de profissional, e sempre teve, enquanto promotor, combate à criminalidade. E é isso que a APAC representa para mim.
Agradeço aos senhores. De ordem, vereador Gustavo Fink. Uma parte, promotor. Fui o único vereador que votou contra a emenda, né, porque acho que é um projeto inconstitucional, então seria uma emenda inconstitucional num projeto, mas ao mesmo tempo, como presidente da COJUR, na falta de 2 colegas, votei favorável que viesse a plenária a discussão da APAC. E fui visitar a APAC na última visita, e uma dúvida que eu tenho em relação à segurança, em termos de segurança pública, né? A gente até chegar na APAC, a gente via o BOP, o pessoal do Canil, o pessoal ali armado na frente, até no portão, né? Então a minha dúvida é essa. E fui pesquisar agora, eu falei com as meninas hoje lá no gabinete, essa noite eu não dormi porque é um voto importante, e eu sou o único vereador que está sendo contrário à APAC Novo Hamburgo, mas eu gostaria de um esclarecimento. Busquei várias fontes de pesquisa para ver o modo APAC, e o que me chamou a atenção é que neste ano, em torno de 12 apenados fugiram das APACs, principalmente em Minas Gerais. Numa APAC em Minas Gerais, 5 fugiram ao mesmo tempo, né? E eu vejo essa segurança lá em Porto Alegre. Eu vejo as pessoas com fuzil na porta ali antes de entrar na APAC. Como eu falei, o BOP, o Canil, é tudo ali. Novo Hamburgo, o semiaberto já é um grande problema ali. Em 2014, quando surgiu o Grupo Paz Novo Hamburgo, se solicitou mais segurança, porque teve um morador de Novo Hamburgo que foi morto na frente do seu filho de um foragido do semiaberto. Se for um prédio sem segurança, as pessoas mesmo que estão lá, a comunidade de Novo Hamburgo não vai ter esse problema, não vai ser muito mais fácil de fugir. E como a gente vai passar essa informação para a sociedade como um todo, assim, né, em termos de segurança pública? A gente viu agora a troca do comando da 3ª BPM, nós temos 200 soldados, né? E a gente não tem esse forte aparato de segurança na cidade. A gente vive um problema não só no sistema carcerário do país, mas um país como um todo. A gente fala em ressocialização, mas a gente não socializa como país. A gente não investe em educação. Quantos vereadores aqui recebem demandas que nós não temos aulas para crianças, não temos vagas em creches, não temos vagas no ensino, e agora a gente vai falar de ressocializar enquanto a gente não socializa. Então, para mim é muito difícil, um voto muito importante hoje para mim. Então, eu estou lhe fazendo essa pergunta, se a gente considerar um prédio para constituir a APAC Novo Hamburgo, o senhor acha que nós teríamos segurança? As pessoas que virem de um regime fechado, a gente vai ter segurança para a comunidade? Pode ser. Talvez o Dr. Gilmar, que acompanha a APAC de Porto Alegre, seja a pessoa mais indicada para falar a respeito, mas eu posso antecipar. Não, tem um microfone aí. Eu não sei se, assim, vereador, aquele aparato que o senhor viu lá, ele não vai ficar lá. Tá? A APAC não tem aparato policial em APAC, né? O Brasil tem 63 APACs. O senhor relatou aí 12 fugas em Minas Gerais, né? Esse número precisa ser confrontado num local onde não há guardas armados, né? Com os números do sistema convencional. Se o senhor pegar os estabelecimentos do sistema convencional, o senhor vai contabilizar por ano milhares de fugas, né? A APAC de Porto Alegre, aquela contenção que o senhor viu, é por causa do monitoramento eletrônico que ainda está naquele prédio, né? Mas aquele prédio também está cedido para a APAC. Então, assim que a Secretaria da Administração Penitenciária, isso está previsto para esse ano, né, finalizar um outro prédio, o pessoal do monitoramento sai dali, sai todo aquele aparato dali, e a APAC ocupa também o prédio da frente, né? Os locais onde há APACs, né, a tendência é de melhoria na segurança pública, né? Alguém vai prometer que nunca vai acontecer. O histórico das APACs é de inexistência de atos de violência, né? O único ato significativo que teve de violência foi na APAC de Santa Luzia, que é um estabelecimento para 200 apenados. O secretário de Administração Penitenciária esteve lá essa semana.
o governador já esteve lá, o ex-ministro da Justiça já esteve lá, enfim, né? Nesse estabelecimento houve o ingresso de pessoas lá para resgatar um preso e deixaram as portas abertas e nenhum outro preso foi embora, né? Então, assim, a APAC, o histórico da APAC é de fomento, é de melhoria da segurança pública, né? Penso que a gente deva tentar, né, raciocinar pela regra, não pela exceção, né? Essas fugas que o senhor relata aí, acredito que sejam reais, né? Mas num universo em Minas Gerais que é de 46 APACs, 46 comarcas que têm APACs, né? Um projeto que, como aqui, ele tem um guarda-chuva interinstitucional do Poder Judiciário, do Ministério Público e do Estado do Rio Grande do Sul, né? Como o senhor falou, é real. O custeio do apenado é o Estado que paga. Só que, quando esse apenado vem do regime fechado convencional para a PAC, o custo dele cai pela metade. Essa é a experiência que a gente tem ali, né? Eu, como disse, estou todas as segundas de manhã na PAC, assim como muitos voluntários que trabalham lá, né, sem nenhum problema de segurança, nada. A gente entra, sai, faz o trabalho que tem que fazer, né? Existem professores lá trabalhando voluntariamente, médicos, dentistas, pessoas da comunidade, com toda tranquilidade e paz, né? Que é o que a gente espera que aconteça aqui, desde que respeitada a aplicação da metodologia, né? Então, essa tranquilidade acho que a gente pode passar porque é a experiência que nós temos ali. E não é por causa do aparato ali, né? Nós temos lá presos com penas bem altas, né? Que poderiam, com facilidade, né? Apesar de ser uma cadeia com grades, a estrutura o senhor viu, né? Mas é gente que já tem uma vida, né, nessa estrada do crime há muito tempo, né? E se quisesse, poderia provocar problema. Por que que não provoca? Essa é a pergunta que me veio à mente quando eu visitei a primeira PAC, né? Eu entrei ali, tinha 200 pessoas, eu olhei e digo, não, isso aqui é fake, a impressão que dá na gente é que é um negócio fake, né? Mas depois voltei muitas vezes, né, em outros estados, porque não tinha aqui, até me convencer de que não é, né? Realmente é uma coisa que merece, no mínimo, a nossa atenção por causa disso, né? Hoje são mais de 5 mil presos no Brasil, em APACs, né? E o índice assim, de problema ele é reduzidíssimo, né? Porque o investimento é muito grande assim, numa coisa que eu também não acreditava. Eu fui professor de Direito Penal na escola do Ministério Público. Teve uma hora que eu parei de dar aula porque eu tinha vergonha de falar a palavra ressocialização, né? Por essa razão que o senhor falou. Porque quem está na cadeia, no geral, é bruto, é ignorante, né? A maioria, né? Mas para atacar essas coisas, a gente precisa mexer no que a gente vem fazendo, né? Eu empenhei a minha, com toda a tranquilidade, né? Empenhei meu nome, não tenho nenhum temor disso, né? E se der errado, eu vou estar aqui também para ajudar a consertar. Nós vamos acompanhar, né? A gente não vem aqui só para propor, né? Mas é compromisso nosso lá no Ministério Público acompanhar isso nos municípios, né? Para gerar a tranquilidade que a população precisa, para prestar um serviço de qualidade, né? E para as pessoas irem aos pouquinhos entrando na PAC e vendo que às vezes as coisas não são bem como a gente pensa, né? Que também tem muita gente que quer sair desse rolo aí do crime, o que é bom para quem está solto, né? Então eu tenho essa visão. O aparato que o senhor viu lá não é para conter a PAC, né? É que tem um acesso muito grande de presos do sistema comum ali para colocar tornozeleira e assinar presença e etc. E aquilo ali gera um acúmulo de gente, já teve atentados ali
Por causa de gente do sistema comum, né, que vê o inimigo ali, aí vem e faz, mas ali fora, né, não por causa da PAC. A PAC é daquele portãozinho azul para dentro, e daqui a alguns meses vai ser toda aquela área ali, né. E é um esforço bem grande e acho que está indo bem. Uma questão de ordem, vereador Enio Brizola. Acho que as questões importantes a se dizer aqui hoje é que, maior que a preocupação se tem fuga, terá fuga das APAC, é dizer que a população carcerária do Rio Grande do Sul ela só cresce. Ela aumenta cada ano. E dizer que, fora das penitenciárias, nós temos aproximadamente 15 mil pessoas pagando pena fora do sistema, né, penitenciário. Pessoas que estão usando tornozeleiras, pessoas que não foram presas por falta de espaço nas atuais penitenciárias. Acho que isso que é importante também de dizer, que também é impactante. Assim como é impactante ouvir de um detento lá da PAC que ele já passou por 19 casas penitenciárias. 19 prisões que ele teve, que ele já fugiu, que ele já pintou, que ele já se rebelou, já fez. E lá, acho que tu estava junto na conversa. O vereador Ica estava junto nessa conversa. E que ele disse que lá não. E ele era uma das pessoas que estava palestrando, inclusive, né, para nós a respeito, né, do funcionamento lá da PAC. E ele teria ali, digamos, se ele fugiu já de prisões mais complexas em termos de segurança, enfim, é porque o método realmente, né, está fazendo efeito, está funcionando, melhor dizendo. Então, acho que é isso que a gente precisa comparar. Por exemplo, Minas Gerais tem muito mais detentos que o Rio Grande do Sul, perto de 70 mil, né, detentos no estado. Muito mais fugas, muito mais. E, claro, um estado que vem experimentando as APAC. Se não fosse as APAC, certamente esse número seria bem maior. O que as APACs funcionam também? Bom, além da recuperação, o preso cumpre toda a sua. Não tem, né, diminuição de pena por estar na PAC. Ele vai estar na PAC cumprindo sua pena na integralidade e os benefícios que ele tiver serão os benefícios previstos na legislação. Então, acho que, claro, nós vamos conviver com todos os riscos. As prisões mais seguras do Brasil evitam fugas. As prisões mais seguras do mundo evitam fugas. O que nós precisamos é acreditar que num outro sistema, numa outra proposta alternativa. Porque a gente critica muito, a gente critica, faz a crítica, não funciona, não funciona. Vamos então experimentar, vamos apostar numa outra, vamos crer que é possível. Vamos crer que é possível, vamos fazer algo, né, para mudar esse sistema. E fazer algo, para mim hoje, né, um gesto concreto, fazer algo é nós aprovarmos a PAC em Novo Hamburgo. Questão de ordem, vereador Raizen Ferreira. Obrigado, presidente. Um comentário muito rápido. Em janeiro estive por 15 dias em Minas Gerais. Como todos sabem, sou natural de Minas Gerais. Peguei uma lista com a Lisandra sobre as APACs que tem em Minas Gerais, onde nasceu o modelo. E essa lista consta mais de 90 APACs, 46 em funcionamento e 44 APACs a entrar em funcionamento. Uma delas na cidade onde eu nasci, onde já está estabelecido já o local, o endereço,
e já estavam fazendo as equipes para poder começar os atendimentos. Prova de que é um sistema que veio para ficar, mostrado até pela apresentação da Lisandra, onde outros países têm copiado e vários estados têm levado para funcionar em seus municípios e também em seus estados. Prova isso do crescimento da adesão da abertura de APACs em outras cidades no estado de Minas Gerais. O estado de Minas Gerais é um estado que tem mais de 800 municípios e cada vez mais tem crescido a demanda para que a APAC se espalhe por lá e tenha como atender e ressocializar a quantidade de apenados no sistema penitenciário. Então fica aqui meu relato. Mais uma vez agradeço aqui a presença do Judiciário, falo isso na pessoa do Dr. Fernando, também do Dr. Gilmar e também do nosso promotor Luciano, e também na presença da presidente Lisandra. Muito obrigado. Declaro mais uma vez voto favorável e peço apoio a todos os vereadores. Ainda em discussão, projeto de lei número 110 de 2021. Em votação, o projeto de lei número 110 de 2021. Solicitação verbal do vereador Enio Brizola para que a gente faça a votação nominal. Votação encerrada. Justifica novamente a ausência do vereador Sérgio Ranich, que o mesmo ficou ruim durante a sessão e está em atendimento médico. Projeto aprovado com 12 votos favoráveis. Por unanimidade. Sim, eu até quero justificar meu não voto, digamos assim, porque o presidente não vota somente em caso de empate. Alguns projetos de resolução e outros projetos o presidente vota. Mas com certeza meu voto seria favorável. Porque eu não consigo aceitar como é os nossos presídios, que hoje se tornou um depósito de pessoas, na verdade. Então o método APAC é um meio, quem sabe, das pessoas se voltarem a ser pessoas do bem. Porque eu trabalhei durante um tempo na prefeitura, na qual eu tinha uma equipe na qual eu trabalhava com 20 apenados, que era do sistema do semiaberto. E muitos daqueles que estavam ali para trabalhar realmente porque queriam mudar de vida. Então foi dada uma oportunidade naquele momento. Então, eu escutei muitos relatos de pessoas, às vezes, que não tiveram uma segunda oportunidade na vida e estavam tendo naquele momento. Então, quero dizer que eu não votei, mas que seria favorável a esse projeto de lei. Obrigado. Agradeço ao questão de ordem, vereador Enio Brizola. Um dia histórico aqui na Câmara, onde a gente, então, aprova um projeto que, como disse o procurador, abre a porta. Ia sugerir que a gente fizesse, então, logo após as votações, um registro fotográfico com as autoridades judiciais e o pessoal da diretoria da APAC. Vamos fazer o seguinte, eu vou conceder 5 minutos de intervalo, então, e logo após a gente volta com a ordem do dia de novo para votar os projetos ainda em pauta em votação. Questão de ordem, vereador Leandro Mello. Muito obrigado, presidente. Fico muito feliz por ter tido a oportunidade de estar aqui nessa casa e votar nesse projeto. Fico feliz duplamente porque existe a possibilidade de a gente colocar alguns animais
para também ressocialização. Eu, como protetor de animais, eu resgato muitos cães, às vezes bravios ou muito amedrontados pelos maus tratos que passaram. E já é histórico, tem estudos que comprova que a socialização com animais e o ser humano é mais fácil e mais rápido. Então, como cidadão e como protetor, eu me coloco à disposição para ajudar, porque eu tenho certeza que a gente vai ter bastante matéria-prima para esse trabalho aí. Muito obrigado. Viu? Obrigado, presidente. Obrigado, vereador Leandro Melo. Suspenda a sessão por 5 minutos para um registro fotográfico. Estamos ao vivo aqui no plenário Luiz Oswaldo Bender e muita comemoração e emoção, né, após a aprovação em primeiro turno do projeto que autoriza a instalação de uma casa prisional do método APAC aqui em Novo Hamburgo. Eu vou conversar com a Lisandra Miller, que já esteve diversas vezes aqui na casa. Fala para nós um pouco dessa sensação, né, de ver que agora esse projeto pode ter continuidade. Boa noite. Como tu falou, já faz 4 anos que a gente vem aqui na Câmara de Vereadores falar sobre o projeto. A primeira vez foi para tratar da Assembleia, da audiência pública que nós fizemos na cidade. E a sensação é muito boa. Hoje em dia a gente conseguir dar mais esse passo adiante para conseguir implantar a APAC aqui em Novo Hamburgo e começar a restaurar vidas aqui na cidade. Nós estivemos, né, acompanhando vocês uma visita na APAC em julho do ano passado e realmente assim eu particularmente fiquei bastante tocada de conversar com os recuperandos. É um método que vai trazer um pouco mais de esperança aqui para a cidade, né, para os familiares e também para aqueles que estão aguardando uma vaga. Exatamente, a gente já tem, como foi falado, recuperandos em Porto Alegre que são aqui da cidade, da região, que têm interesse de vir para cá. E esse trabalho é feito com o recuperando, com a família dele, então ele se reflete, né? Cada recuperando que está lá dentro, ele vai ser um multiplicador na sua família, nos seus locais de trabalho futuramente, e a gente vai aos pouquinhos conseguindo melhorar a sociedade onde a gente vive, né? Tá certo, então, muito obrigada. Bom, essa foi a Elisandra Miller, presidente da APAC Novo Hamburgo, falando sobre a aprovação em primeiro turno desse projeto, que altera a lei de 2014 que proibia a instalação de novas casas prisionais. Nós teremos a votação em segundo turno na sessão da próxima quarta-feira. E agora segue a ordem do dia, então nós tivemos esse intervalo só para fazer o registro e a conversa, né, despedida com o pessoal que estava acompanhando a votação. E voltamos agora com a ordem do dia para a votação de mais um projeto e uma moção. Continue acompanhando a sessão conosco, TV Câmara, o canal da comunidade hamburguense. Reaberta a sessão, solicita o primeiro secretário, vereador Ricardo Ritter, que proceda à chamada nominal de presença para que possamos fazer a verificação de quórum e darmos início à leitura da ordem do dia. A continuação da leitura da ordem do dia. Está embaixo, hein? Ô, Marco. Presidente. Chamada 18ª legislatura, sessão ordinária do dia 11 de abril de 2022. Cristiano Coller, presente. Darlan Oliveira, presente. Enio Brizola, presente.
Felipe Conbrown, presente. Fernandinho Lourenço, presente. Gerson Petef, presente. Gustavo Fink, presente. Leandro de Melo, presente. Lourdes Valim, presente. Raizer Ferreira, presente. Ricardo Riterica, presente. Semilda Tita, presente. Sérgio Ranes, não está ausente no momento. Vlad Lourenço, presente. Temos cor, senhor presidente. Obrigado ao primeiro secretário, vereador Ricardo Ritter. E novamente eu justifico a ausência do vereador Sérgio Ranes, que está em atendimento médico neste momento. Eu solicito... Eu quero convidar para sentar na tribuna de honra e eu solicito ao vereador Ricardo Ritter que os receba e os conduza, Ricardo. A Cecília, que é a sobrinha do Kleberson, a Luísa Frelich e a Vitória Frelich, as filhas do Kleber, a esposa, vamos ver se eu acerto o nome, Margit. Como? Margit. O pai, seu Paulo, e a Andréia, a irmã, e o Luciano, vulgo Medonho. Ninguém conhece o Luciano, é o Medonho. Solicito ao vereador Ricardo Ritter que os receba e o conduza até a tribuna de honra. Na verdade, a gente tem lugar para 6 pessoas, mas daí bota a menininha no colo ali, que daí vai caber os 7 pessoas ali. Solicito ao primeiro secretário da mesa, o vereador Ricardo Ritter, que proceda à leitura da ordem do dia. Vai. Projeto de lei número 126/2021, de autoria dos vereadores Cristiano Coller e Ricardo Riterica, denomina a Rua Kleberson Luciano Freire uma via pública em primeira votação. Em discussão, projeto de lei número 126 de 2021, com a palavra o vereador Ricardo Adolfo Ritter, Ica. Senhor presidente, senhores vereadores, familiares do homenageado que também estão na tribuna de honra, e até lembrar aqui, né, Valmir, o Kleber é neto de ex-vereador, ex-presidente da casa também, o seu Ari Vitor da Silva, que foi presidente em 1982, e quando eu estava vereador na outra oportunidade aqui em 2001 também, a gente imortalizou o nome dele com o nome de um logradouro público, uma rua, ali no bairro Rondônia. Que o seu Ari Vitor da Silva, como que tinha uma das suas grandes características, assim, uma das grandes atribuições, falar a carta testamento Getúlio Vargas de cor. Não precisava nenhuma cola.
Eu, para dizer a primeira frase da carta testamento, tem dificuldade. E é uma carta longa, não é uma carta de poucas palavras, não. Mas, enfim, eu vou ler primeiro a biografia e depois vou fazer um breve comentário também sobre a pessoa do Kleber que a gente conheceu aí nos campos de futebol, principalmente ali no Esperança. O Petef também trabalhou com ele, menino ainda, junto ao Novo Hamburgo, em viagens, né, Petef? Acho que no Esperança também tu chegou a trabalhar com ele lá, não recordo bem, Petef. Mas teve em várias possibilidades, em várias oportunidades com ele, né, Petef? O nome do Kleberson é Kleberson Luciano Freilich, nascimento em 13 de julho de 1976, local de nascimento Novo Hamburgo, falecimento em 20 de dezembro de 2007. O nome do pai, seu Paulo Valmir Freilich, e a esposa, a mãe do Kleber é a dona Terezinha Freilich, né? E a esposa é a Margit Heck Freilich. As filhas Vitória Heck Freilich e Luísa Heck Freilich. E a profissão dele foi jogador de futebol e começou nos campos aqui de Novo Hamburgo, ali pela Rondônia também, quando guri, jogando pelo Farroupilha e Redondezas, e logo foi se destacando, indo para Novo Hamburgo, Esperança e outros clubes de fora do município. O menino Kleberson Luciano Freilich nasceu em Novo Hamburgo e morou na rua Ipiranga, onde seu pai reside até hoje, no bairro Rondônia. Desde novinho, Kleber já jogava nos campinhos da Rondônia, e logo foi levado para a escolinha do Novo Hamburgo pelo seu fubá, depois tendo como monitor da escolinha o seu próprio pai, seu Paulo, que foi sempre o grande incentivador da carreira dele. Depois de alguns anos de escolinha do Noia, também destacou-se nas edições do torneio de verão, torneio de futsal, que eram disputados por meninos de Novo Hamburgo. E em seguida foi convidado para o juvenil do recém-reaberto Esperança, também de Novo Hamburgo. Esperança disputou o famoso torneio internacional Romeu Goulart Jaques em Santiago, aí adiante de Santa Maria, ficando como vice-campeão e goleador do torneio. Ali participavam grandes clubes, não só do Brasil, me lembro do próprio Cruzeiro de Minas. Eu fui em 1 ou 2 torneios acompanhando o Esperança lá também, né? Sendo um dos destaques do torneio, chamou a atenção do Grêmio Inter e assim acabou indo para o Estádio Olímpico na categoria juniores, tendo como treinador China, no campeão mundial em 83. Com as boas atuações na equipe júnior e nos treinos com os profissionais, não tardou a receber chance do então treinador dos profissionais, Luiz Felipe Scolari, Felipão, figurando em alguns jogos no time que seria campeão gaúcho profissional em 1995, ao lado de Jardel, Paulo Nunes, Carlos Miguel, Adilson, Tinga, Emerson, entre outras feras que formariam o multicampeão Grêmio dos anos 90. Acho que aqui faltou o nosso goleiro, né? O Danley também era dessa época aí, desse time aí. No ano seguinte, obteve experiência internacional ao ser emprestado ao Toledo, da Espanha. Na sua volta ao Brasil, foi convidado pelo treinador China para compor o plantel do Veranópolis, onde se tornaria o campeão gaúcho do interior de 1997, já sob o comando de Nestor Simeonato. Em 1998, sob o comando de Hélio Vieira, Kleber ajudou a subir o Brasil de Pelotas à primeira divisão do Gauchão, quando foi escolhido o melhor jogador pela eufórica torcida Chavante. No ano seguinte, foi trazido para defender o 15 de novembro de Campo Bom. Resultado, mais um clube na primeira divisão, e desta vez Kleber foi vice-goleador da equipe e indicado pela RBS TV para melhor jogador do campeonato de 1999. O ano de 2000 reservaria fortes emoções. Um sonho se realizava. Ele atuaria como jogador profissional do Esporte Clube Novo Hamburgo, mas não parou por aí. O Noia estava há alguns anos na segundona e justamente naquele ano Kleber levantaria a taça de campeão da segunda divisão de acesso de 2000 na volta olímpica, num emocionado estádio Santa Rosa. Esse time está colocado como um dos melhores dos 100 anos de história do Novo Hamburgo, tendo lugar de destaque no memorial do clube. Em 2001, disputou o brasileiro pela equipe do Tubarão de Santa Catarina, que no mesmo ano excursionou pela Alemanha, jogando amistosos. Em 2002, retornou ao 15 de Campo Bom, que neste ano havia feito praticamente uma seleção gaúcha, para o técnico Flávio Campos, com Sandro Sotile, Rivelino, Marilson, onde acabou sendo vice-campeão gaúcho de 2002 e 2003.
Após uma passagem pela Juventude em 2003, onde disputou o Brasileirão daquele ano, foi contratado pela Ubra de Canoas para o Gauchão de 2004, onde foi campeão do interior e vice-campeão gaúcho e melhor meia do ano. Ainda em 2004, começaram os voos mais altos. Kleber foi contratado pelo Curitiba para a disputa do Brasileirão de 2004 e Copa Sul-Americana, jogando ao lado de Luiz Mário, Aristizábal, Rafinha, Miranda e Adriano, quando foi treinado por Antônio Lopes. Em 2005 foi contratado pela Portuguesa de São Paulo, onde disputou o Paulistão e o Brasileiro de 2005 e 2006. Nestes 2 anos teve atuação destacada, sendo um dos goleadores, capitão da equipe, ficando entre os melhores do campeonato. Em 2007 vai para o Vitória da Bahia, onde sagrou-se campeão baiano, sendo um dos destaques do campeonato, o que levou o maior rival, o Bahia, a tirá-lo do Vitória. Essa artimanha do Bahia causou grande alvoroço no futebol baiano. Na apresentação no Bahia, Kleber recebeu a camisa 10 do presidente e foi recebido por centenas de torcedores do Bahia. Infelizmente, o Bahia acabou sendo a última camisa vestida pelo menino de Novo Hamburgo. Depois de um jogo válido pelo Brasileiro de 2007 contra o ABC de Natal, Rio Grande do Norte, Kleber tem um AVC, seguido por paradas cardíacas e é levado em coma para o Hospital de Natal. Após 10 dias, é transferido para Salvador, ainda em coma numa UTI aérea, onde acabou ficando hospitalizado mais de um mês e infelizmente faleceu. A Bahia abraçou nossa família com vários gestos de apoio e carinho, como 50 mil torcedores do Bahia cantando o nome de Kleber na Fonte Nova e também no cortejo até o aeroporto para a volta de Kleber a Novo Hamburgo, que reuniu torcedores com camisas do Vitória e Bahia, unidos para a última homenagem. Por onde passou, Kleber sempre falou de suas origens, Novo Hamburgo e Esperança, e nas férias fazia questão de passar na Rondônia para rever os amigos e familiares. Kleber foi sepultado no Jardim da Memória, no bairro onde tudo começou. O Kleber realmente, para quem o conheceu, sabe que é um cidadão merecedor de todo o respeito e de todas as homenagens aqui da nossa casa. Não só da nossa casa, da cidade como um todo. Também conheci ele, um menino super educado, super respeitoso. Às vezes os caras que são boleiro estão mais cheios que as bolas, né? E aí querem estar aparecendo. Não era o caso do Kleber. A gente sabia também da sua origem humilde ali do bairro Rondônia, sabia quem ele era, sabia-se que de boa família. E o Valmir, para vocês é só motivo de orgulho tudo o que ele fez, né? Então, nós aqui, o Cristiano, confesso que o Cristiano teve a iniciativa, e por eu estar sempre assim tão próximo à família do falecido vereador também, Ari Vitor da Silva, Nenê, Jeco, Preto, Zé Bundão, a família, são os tios do Kleber, né? Então a gente também pegou uma carona e assinamos junto o projeto, mas que o Kleber é merecedor desta nossa grande homenagem aqui. E aquilo que eu sempre digo e sempre friso quando a gente apresenta uma pessoa que é merecedora de uma homenagem aqui. Ao nós darmos um nome de um logradouro público para um munícipe de grande relevância, como é o do Kleber, são 2 os objetivos. O primeiro, que é para homenagear, sim, a pessoa, pelos seus feitos e levando o nome da cidade de Novo Hamburgo por todos os cantos, por todos os locais do mundo. E o segundo... Cara, voltou um filme na minha... Há 3 anos atrás, quando estava sentado nessa mesa, que me falaram que meu filho tinha falecido. Não tem clima para continuar a sessão. O vereador Sérgio Ranich acabou de falecer. Não tem clima para tocar a sessão. Eu peço desculpa à família do Kleber aí. São Paulo, Luciano, família, peço desculpa, não tem clima para seguir aqui. Desculpa, pessoal. Eu dou por encerrada a sessão, Kleber, depois a gente vê o que a gente consegue fazer aí. Por favor. Peço desculpa à família aí. E lamento a família do Sérgio Ranich pelo seu falecimento.